A religião islâmica, eu diria que ela é muito particular com relação a várias outras religiões, porque o que acontece? Se você pega uma religião afro, eles não têm nenhuma ligação direta com o cristianismo no sentido de já ter tido contato anteriormente com o cristianismo, ou o budismo, ou qualquer das religiões orientais. Uhum. O islamismo ele está intrinsecamente ligado ao cristianismo e ao judaísmo, porque o Maomé, né, o nome dele era Muhammad, não que eu esteja falando certo em árabe, mas é Muhammad. Ele tinha contato direto com cristãos e judeus, e o próprio Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, está falando dos cristãos. E está falando que os cristãos não são de confiança, que os cristãos têm um entendimento errado, os cristãos estão errados porque eles acreditam que Deus não é um, é três. E no Alcorão a trindade é o Pai, o Filho e a Mãe, e Maria, e tudo isso porque Muhammad teve contato com seitas cristãs, com grupos que acreditavam daquela forma. A gente tem no Alcorão sabendo que Muhammad teve contato com o Evangelho de Tomé, que é um apócrifo que vai falar que Jesus, quando ele era criança, ele fazia pombinhos de barro e soprava e o pombinho saía voando. Nossa. Que as crianças tiravam sarro dele e ele transformava as crianças em porcos. Então, esse evangelho, nós temos parte desse evangelho, das ideias desse evangelho no Alcorão. Então, assim, a particularidade do islamismo é que é uma religião que ela já nasceu dizendo o cristianismo está errado. E um ponto-chave, Jesus Cristo não é Deus de forma alguma. Jesus sequer morreu. Ele fez de conta que morreu, mas ele não morreu. Então é direto no Alcorão. O Alcorão vai falar de Abraão. Só que vai falar que Abraão levou para sacrificar não Isaac, e sim Ismael, porque os árabes vêm de Ismael. Isso aí, sim, a própria Bíblia vai falar que os árabes descendem, né, dos ismaelitas. Então existe toda essa mistura de versões diferentes das histórias, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E por que existe essa briga entre essa questão de Terra Santa, né? Porque tem não, a terra aqui foi dada a Ismael. Não, aqui foi dada a Isaac. Por que existe essa briga hoje em dia, sabe? Falar? Sim, eu posso falar brevemente, porque a coisa é bem complexa, mas em suma, assim, um grande problema vamos supor, socialmente falando, ou geopoliticamente falando, um grande problema que tem é o quê? Houve a Segunda Guerra Mundial, houve o Holocausto, os nazistas perseguindo, né, e exterminando os judeus. 1948, a formação lá da ONU, e precisa formar um lugar para os judeus. Levar eles de volta para a terra deles. Só que a terra deles não é mais terra deles. A terra é de quem? É dos palestinos, que são árabes também. Alguns dizem que são os descendentes dos filisteus. Palestino-filisteu tem uma relação. Alguns dizem. De qualquer forma, eles são de uma liga árabe. Eles são os árabes ali. Quando, vamos supor, a ONU ou os outros países falam, olha, vocês têm que abrir espaço para os judeus virem, isso criou um grande problema. Os árabes não tinham força para lutar contra isso, né? Para brigar contra o resto do mundo, vamos supor. Mas isso trouxe um desconforto muito grande. Logo em seguida que Israel se estabelece, o Egito vai atacar, e há uma série de conflitos ali. Depois vai falar da Guerra dos 6 Dias, que Israel consegue retomar isso, aquilo tudo. Então existe esse desconforto já de novo. Árabes e judeus, uma guerra ali. Agora, para o lado religioso, o grande problema é o seguinte. Ali a gente ouve falar do Muro das Lamentações, a gente ouve falar do Domo da Rocha. O que acontece? No local onde era o templo da época de Jesus, o templo que Herodes construiu. Exatamente naquele local onde era o templo, está construída uma mesquita em cima. Para os judeus, aquele local é sagrado, porque o templo precisa ser reconstruído. Só que para os muçulmanos, aquele local também é sagrado. Por quê? Porque aquela mesquita se chama o Domo da Rocha, porque tem um domo realmente.
mas porque existe uma rocha lá. E segundo a tradição muçulmana, naquela rocha tem uma marca da pata do cavalo de Maomé quando ele subiu ao céu. Nossa, aí vai virar um... Então o que acontece? Ali é um lugar de peregrinação e um local sagrado para os muçulmanos. Ali é um local de peregrinação e sagrado para os judeus. Aí lascou. Não aí tem conciliação. Aí o que acontece? O que tem hoje? Os judeus não podem acessar lá em cima o local do templo, porque é uma mesquita. Então o que eles têm é o muro lá embaixo. Uhum. É o lugar mais próximo, eles podem pelo menos ficar com o muro, mas lá em cima, que é o local onde os judeus querem, eles não podem chegar lá. Então aí você tem os judeus ortodoxos e vários grupos e outros judeus que o que eles querem? Nós precisamos tomar Jerusalém toda nossa, nós precisamos arrancar os muçulmanos daqui, destruir essa mesquita e construir o templo. Ou seja, imagina se destruir um local santo desse, todos os árabes do mundo inteiro vão se reunir para atacar Israel. E aí os Estados Unidos vai vir e vai defender Israel, o resto do mundo, quem vai se colocar do lado? Ou seja, Terceira Guerra Mundial. Entendi. Né? Então esse é um grande problema realmente que não se vê solução para ele. Mas essa briga de território não é a mesma briga que nós vemos lá, por exemplo, nos evangelhos, quando existe a narrativa... se não me engano, de João, da mulher samaritana. Sim. Uns diziam que deveriam adorar lá no Monte Gerizim, outros lá no Monte Sião. É a mesma coisa. É basicamente a mesma sim, coisa. Exatamente. Então, podemos chegar à conclusão que isso sempre vai existir, porque quando o judeu chegar e falar assim, não, essa terra é minha. Exato. Aí vai chegar o árabe, não, é minha. É minha, aí exato. vai ficar essa... Então não tem jeito. Todos acham que essa terra é minha. Todos acham, entendeu? Então, o judeu, essa terra é nossa, a gente tem o direito dela, nós devemos estar com ela. E os palestinos, os árabes, falam exatamente a mesma coisa. É tradição, então não vai ter jeito. Vai passar de geração em geração, fatos e mais fatos, vai falar, essa terra é nossa e ponto final. Exatamente. A menos que haja uma catástrofe, né? E, de repente, vem uma força... árabe e toma, fala assim, agora Jerusalém inteira é nossa, os palestinos têm que ir embora daqui, eles não têm mais acesso aqui, ou vice-versa. O que vai acontecer?